O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto em Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com Paula Ferrão. Paula, bem-vinda à Memória do Futuro. Obrigada pela sua presença. A Paula é uma daquelas mulheres que corta a corrente que imperava no desporto na época em que estava como atleta e depois até como dirigente, sobretudo, porque não era muito normal ver mulheres em cargos de chefia, de elevada responsabilidade. Concorda com este cenário? Sim. Ou já não era tanto assim? Sim, é verdade. Quer como atleta, porque fomos eu, mais umas amigas, desafiadas a fazer um grupo de handball aqui em Guimarães. Fomos das primeiras atletas de handball e depois, na parte de direção de um clube, sim, eu era a única. Claro. Eu ia às reuniões a Lisboa, era tudo homens e eu era a única mulher. Eu vou querer falar muito da sua carreira enquanto atleta e tudo aquilo que criou e que hoje em dia ainda permanece em Guimarães Sim. E por isso tem muito significado e permanece bem, é bom que se diga. Mas gostava de voltar um bocadinho a essa questão, porque a sua presença é importante para também dar uma ideia a quem nos vê agora, que são tempos bem diferentes. Não sei, ouvir de sua voz, por exemplo, algumas daquelas que possam ter sido as maiores dificuldades, constrangimentos, alguma memória que tenha em que de facto tenha saído dessas reuniões e pensado, por ser mulher não correu como deveria ter corrido, ou colegas que não se sentissem tão confortáveis do seu lado por ser a Paula como mulher e chefe. Eu sei que é uma conversa um pouco desconfortável, mas ela é importante ter neste espaço em que estamos. Por acaso, sou sincera, nunca tive nenhum problema o facto de ser mulher. Pelo contrário, era respeitada por toda a gente. Não me pergunto porquê, mas nunca senti entrave por parte de ninguém, mesmo de ninguém, pelo facto de ser mulher, quer a nível da federação, Sim, quer a nível de clubes. Pelo contrário, era muito acarinhada e a nível de árbitros. Aliás, até a nível de árbitros, muitas das vezes eu era conhecida por aquela pessoa que gosta de ser mulher e ser igual a um homem. E porquê? Porque num jogo qualquer vai o delegado escolher o campo e é moedinha ao ar. Sim. E geralmente os cavalheiros, não é? Não, escolhe a senhora. Era a pior coisa que me podiam dizer. E os árbitros já sabiam, não há distinção. Não há distinção. Moedinha ao ar, cara ou croa. Por isso, eu tive essa sorte. Era respeitada e continuo a ser. E foi das coisas boas que eu senti. Não havia problema nenhum. O que mais me custou, e já falando um bocadinho do que foi o dirigismo, foi enquanto presidente do clube. Nós estávamos nas competições europeias e eu ter ido na Sérvia, acho que foi na Sérvia, a uma cerimónia em que estive lá 2 horas, em que eram só homens, bem vestidos, tudo pessoas muito mais velhas do que eu. Desculpe interromper, mas isto em que década? Tem noção? 90. 90, ok. 90. Contextualizamos. 90. Muitos homens? Muitos homens. Eu sei que me foram buscar ao hotel muito tempo antes. O meu filho sempre a perguntar, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. O treinador também a perguntar, está tudo bem. E eu a tentar falar o meu inglês. E depois ia para uma cerimónia, sabe, era homens. E só quando ouvia a Ana Silva, olhava tudo para mim e eu, oh meu Deus, o que é que eles estarão a dizer? E tudo a olhar assim de canto para mim, tudo bem vestido, e eu de calças gangas, sapatilhas, uma suéte, um quispo, dizer Clube de Esportivos de Handball, eu ali, muito caladinha. Mas estava lá, e é isso que importa. Aí foi em todo o momento que eu tive, onde me senti mais constrangida, porque o que é que eu estou aqui a fazer, o que é que eles estão a dizer. Mas, por ser a única. Por ser a única, porque vi ali que o desporto era só homens. Ali é que eu senti que naquele clube não havia uma mulher, não havia até a mulher do marido. Mas até aquele momento que me conta, daquela brincadeira de quando atiravam a moeda ao ar e por delicadeza, que não era uma afronta nem nada do género, a senhora primeiro, não é? Isso até demonstra como não estavam habituados a lidar com normalidade, porque as mulheres não estavam no desporto. Não.
por isso simplesmente. Principalmente em cargos de séniores, por exemplo, na formação, é muito normal, nas crianças mais atletas, pequenas, estar uma mulher. E eu acho que sou das poucas em Portugal que consegui acompanhar dos mais pequeninos, de 5 anos, até aos séniores. E geralmente na formação via-se muitas mulheres, muitas mães, pessoas ligadas ao desporto. Quando vai para sénior já é diferente. Geralmente aparecia a mulher, a fisioterapeuta. Pois, a novidade aqui é mesmo a Paula, mulher no desporto. Mulher no desporto, presidente, acompanhar uma equipe sénior, uma equipa na primeira divisão, dar a cara. Lá está, cargos de elevada Cargos, responsabilidade, sim. E de dar a cara por um clube, por uma equipa, por uma cidade, claro que sim. Vamos começar aqui um bocadinho pelo seu início enquanto atleta, pode ser? Para também falarmos um pouco de si, porque acho que quem nos está a ouvir também vai perceber como é que chega a determinados cargos e como é que cria as instituições que cria de elevada importância para a cidade. A Paula nasceu em 1961, correto? Sim. Entre 67 e 72 praticou ginástica no Inatel em Guimarães. A ginástica, eu sei que é muito nova, não sei se me consegue responder a esta pergunta, mas acha que vai pela ginástica por ser a atividade que era normal para as meninas, mais delicada, mais elegante, apesar que eu sei que custa muito fisicamente, ou havia em casa alguma influência da sua mãe para ter sido a ginástica e não outra modalidade? E eu pergunto isto porque como tem um legado muito importante no handball, daí esta minha pergunta, não é? Como é que o início é pela ginástica? É simples, porque acho que os valores se passam, se transmitem. O meu pai era uma pessoa muito ligada ao desporto. Vou abrir um parêntese. Eu sou de Braga, o meu pai é de Braga. Sim, sim. O meu pai foi fundador do ABC, o Clube de Handball de Braga. Muito amigo do Flávio Saleite, que dá nome ao pavilhão. E o meu pai adorava desporto, meu pai pertencia à direção da Associação de Desportos de Braga, portanto sempre foi uma pessoa muito ligada ao desporto e acho que nos conseguiu transmitir isso. Entretanto, surge o Inatel e eram professores de Braga, por acaso, e havia as classes... Não tinha a formação, não tem mal nenhum dizermos isso, era assim? Ainda era no tempo da outra senhora, claro. E havia classes de ginástica. Eu morava em frente, e o meu pai pôs-nos lá. Então, nós naqueles anos, eu e a minha irmã e muitas miúdas, nós íamos para a ginástica. É um processo. Até porque eu sei que há toda uma ligação ao desporto da sua família, da mãe passa para os filhos também. Sim. E já lá vamos falar, porque também convém mencionar isso. Na ginástica, enquanto atleta, que disciplina praticava na altura? Aquilo era tipo não formação, não havia. É por isso que eu faço era formação, era formação, nós fazíamos de tudo. Ou seja, na década de 70 não estava tão separado como hoje em dia. Não era 60. 60, exatamente. Não estava tão separadas as disciplinas como hoje em dia. Não. Até porque aquilo estava a começar. Nós fazíamos tudo, os trampolins, aquelas cambalhotas, aquelas rodas, até dançávamos, nós fazíamos de tudo ali. Acho que era assim mais um espaço de ATL. Exato. Na altura. Sim, era quase não com o rigor. Lembro-me de ter o símbolo da mocidade portuguesa, aquelas coisas todas. Isso, tenho memórias disso ainda que a minha mãe tirava para depois voltar a pôr quando lavava a t-shirt. E acho que até tenho fotografias disso. E era assim. Pronto. São boas as memórias que era por idades. Porque lá está, se calhar não havia uma exigência tão grande ainda em torno do desporto. Não. Porque vocês ocupavam mais o vosso tempo, conviviam e... Sim, eu nem acho que davam... positivas mesmo. Nem davam tanto valor a uma formação. Também não havia muitas pessoas também não havia, qualificadas, pois. Não era para formar atletas? Sim. Às vezes era o atleta, o melhor atleta, depois acabava por treinar outros, não é? Não, ali o caso eram 2 professores de Educação Física de Braga que vinham aqui a Guimarães dar as aulas. Pois. E lembro-me que até na altura havia ginástica para adultos, ali, que também nem era assim muito normal, porque a minha mãe andava. Sim, já era um bocadinho inovador, de facto. Já. É verdade. E volta à ginástica muitos anos depois Sim. Porque, entretanto, a sua vida é pela bola e já lá vamos. O Clube de Ginástica de Guimarães é em 2016 que eu queria. Porquê é que volta à ginástica, Paula? Porque é engraçado que é esse o seu início, que era uma brincadeira, nem levava a modalidade a sério, não por si, mas porque eram os tempos e as circunstâncias, já as mencionámos.
há uma ligação muito extensa ao handball. Em 2016, volta à ginástica onde tudo começou no desporto da sua vida. Porquê? É verdade, porque eu pus um fim no handball, disse, chega, preciso de descansar. Entretanto, eu sou uma mulher de desafios, em tudo na vida, para mim, a minha vida é um desafio. E, entretanto, o Luís Rodrigues, não sei porquê, não faço a mínima ideia, convida-me. E eu, mas por que não? Eu agora não estou a fazer nada, é uma maneira de me distrair, de passar o tempo. E disse-lhe, sim, é mais um desafio. E pronto, e lá fui, eu mais outras pessoas, não é? Ou seja, não foi a Paula propriamente que escolheu a ginástica? Não, foi um desafio criado pelo Luís, que andou à procura das pessoas certas. Exato. Para o poder ajudar e lá estou. Até agora, não, vou-lhe ser franca, não com o empenho que tinha no handball. No handball eu sentia-me mais peixe na água, mas com o tempo vou aprendendo e dou o meu contributo sempre que posso. Por outro lado, a idade também é outra. E isso também conta, não é? O tempo começa a passar, a pessoa não está tão disponível para, mas sempre que posso, o Luís sabe que pode contar comigo e sim, no que for preciso. Explorando um bocadinho mais aqui o tema desta instituição, que é muito importante para a cidade, ela é muito reconhecida até a nível nacional. Sim. É, no fundo, uma instituição de inclusão. Eu acho que muitos dos projetos que existem, a palavra certa é essa, não só de formação, mas também de inclusão. Ele foi criado porque havia uma lacuna na formação de ginástica em Guimarães ou por gosto, pelo gosto do Luís? Ou vocês acham que havia de facto uma lacuna e essa necessidade? Houve aqui um campeonato, houve uns Jogos Olímpicos, portanto, veio tudo assim ali um bocado à flor da pele e era uma lacuna que havia aqui em Guimarães. A formação. Da formação, não havia ginástica em Guimarães, não havia. E o Luís lá teve essa ideia, que o Luís é um idiota, e deu os frutos que deu e está a ter o sucesso que tem, porque realmente era uma falha que havia aqui em Guimarães. Sim, claro que sim. Tem noção de alguns dos maiores constrangimentos que possam ter sido para criar um clube deste género, por exemplo, ao nível de apoios, apesar da vossa missão, que é tão positiva para a cidade, porque preenche a tal lacuna de formação que falávamos e há também a tal missão de inclusão que eu faço questão aqui de mencionar porque acho importante, mas ainda assim, com todo este historial à volta do nome da instituição, foi difícil, por exemplo, conseguir apoios para iniciar o projeto? Qual pode ter sido algum dos maiores constrangimentos? Há sempre constrangimentos, há sempre, mas como era uma coisa nova, eu penso que caiu bem. Exato. Caiu bem. Lá está, não havia, não é? Houve uma adesão muito grande, vinham atletas de Felgueiras, Faf, Vizela, Braga, porque não havia. E há uma coisa que este clube tem de diferente de outras realidades que eu conheço, depender de si mesmo, não depender de apoios. E isso é muito importante, porque nunca está dependente embora seja necessário, aqueles apoios dos sponsors, das pessoas que dão publicidade, sim. Isso tudo é um clube que tem conseguido viver sem ter esse apoio, essa muleta, embora é necessário e cada vez é mais, porque é um clube que está em crescimento, cada vez precisa mais de um apoio dos vimaranenses. Claro, e com muitas crianças, porque é importante começar, é uma modalidade que tem que ser em criança, não é? Há resultados melhores quando se começa cedo. É importante que as pessoas adiram, não é? Para que se mantenham o nome na cidade da instituição, não é? Quantas mais crianças se interessarem por aprender a modalidade, melhor. E não só em praticar atividade física. Eu acho sobretudo isso. Porque as crianças hoje em dia, eu na minha profissão que lido com elas, vejo... Sim, ainda é educadora de infância. Ainda sou. Eles precisam muito de atividade física. Bastante. Claro que sim. Estamos em 2023. Certo. Já passaram alguns anos, desde a origem da instituição. Qual diria ter sido os maiores ganhos até agora, ou momentos que foram mais marcantes, tanto para a instituição como para a cidade? Que significa, que importe todos sabermos? Acho que até o mais, que me salta assim mais, foi conseguirmos vencer na modalidade. Termos conseguido o que conseguimos. Ter o espaço que temos e agora o sonho que é ter o segundo espaço. Ai, sim?
sim. E estão perto de concretizar? Sim, já temos o terreno. Boa. Falta o erguer. Está breve, está para breve. Desculpa a curiosidade, e sei que como ainda é cedo, talvez não seja boa ideia abordarmos demasiado, mas já agora pergunto, já está-me a dar essa novidade, não consigo não perguntar. Porquê a necessidade do segundo espaço? Porque há muitas crianças a praticar a modalidade. É ótimo, você não. E, pois, muitas crianças a praticar a modalidade, não havia espaço para todos. O dizer que não pode praticar porque não há espaço. Nós, neste momento, não estamos só na academia. Okay. Alugamos um espaço ali em Urgezas, no Intermarché. Já dá mais espaço de manobra. Mas exatamente para poderem dar mais aulas, porque há muitas pessoas para a querer. poder servir a população. E agora até está mais virado para ali, mas ao lado da academia vai surgir um espaço, isto já é público, uma continuidade da academia. Boa, ainda bem. Vamos agora um bocadinho ao handball, perceber como é que entrou a modalidade na sua vida, não é? Inicia em 75? Sim, por aí. No Desportivo Francisco Holanda, é o primeiro. Sim. Fica até 79. Depois muda para Fermentões. Exato, então a minha informação Quem diria? está certa. Porquê? Porquê? Exato, essa é a minha pergunta. Pois. Depois, como há toda uma vida ligada a esta instituição, eu disse, não, tenho que começar por aqui, perceber como é que uma mulher tão importante no Chico Handball passou por Fermentões. Toda a gente pergunta. Tem que haver aqui uma explicação, que é bom que toda a gente saiba porquê. Tem. E como é que surge? Primeiro, como é que surge o handball? Eu e outras minhas amigas, nós antes não tínhamos nada que fazer. E então, as que vivíamos ali em frente ao Inatel, nós passávamos a tarde no Inatel a ver jogos de handball, fosse ele o que fosse. Era tarde sagrada, ali. Era uma boa distração. Fim de semana, ver handball. E um dia o Sr. Almor, uma pessoa carismática, cá em Guimarães, foi treinador de handball, foi a pessoa magnífica, lança-me um desafio. Olha lá, tu me consegues arrendar 7 tuas amigas para ir jogar no domingo? Isto é inesquecível. Contra o Sporting de Braga? Eu, claro, então não consigo. Então já tinham visto tantas vezes que as regras pelo menos já sabiam. Sabíamos, já sabíamos as posições, o que era aqui, o que era ali, o que era acolá. Ok, falei com as minhas amigas, lá vamos nós. E então lá fomos nós, todas contentes, nos carros dos dirigentes, chegámos lá. Eu até posso dizer resultado, não é? Claro. Ficou 51. Mas nós não desistimos. Vamos para a luta. Que grande derrota. Nós ainda pequenitos, elas já sénias. E assim, continuamos e surgimos ali. Era um grupo de amigas que se encontravam, treinávamos das 2 às 3 ao sábado. Olha, nem que isto era possível, das 2 às 3. E andamos assim, fizemos campeonato de séniores, depois voltámos ao nosso escalão, que era juvenis, tivemos sucesso. Entretanto, como tudo na vida, o feminino não era muito... Pronto, uma modalidade que já me disseram que o pavilhão de Fermentões, quando eram os jogos das equipas femininas de voleibol, de handball, tinha muito público a assistir. O Desportivo Francisco Holanda acaba. Pois, mas o Desportivo Francisco Holanda acaba simplesmente com a modalidade do handball feminino. O Fermentões também tinha e nós, olha, vamos para o Fermentões. A gente bem gostava, porque era rival deles, mas pronto, naquele ano... Vocês jogar, não é? Praticar? Nós o que queríamos era praticar, porque gostávamos. Claro. E então tivemos um ano no Fermentões. Entretanto, umas começam a ir para a universidade, outras começam a ir para ali, outras começam a ir para acolá, e foi o último ano. Outras seguiram, as que foram para o Porto ainda jogaram no Porto, e cada uma seguiu a sua vida e pronto, ficou ali. Então, depois, como é que se dá a passagem outra vez para o Desportivo Francisco de Holanda? É mesmo. É engraçado, porque, entretanto, pronto, a pessoa dedica-se a outras coisas, à profissão, não é? Que, entretanto, tem o curso, começa a trabalhar, começa a ter outras prioridades, não é? Não há tempo para tudo. E aos 5 anos, o meu cunhado era o treinador, aos 5 anos do meu filho mais velho. Sim. Era o treinador dos séniores do Desportivo Francisco de Holanda. Toda uma família ligada ao desporto e sobretudo ao handball. E a minha irmã jogava comigo. E a minha mais nova era a mascote, porque era pequenina. E então ele era assim muito gordinho e tal. E dizia lá, olha, lá no Chico há assim uns pequenitos, não queres levar o Nuno para experimentar? Pois, o Nuno mais velho é o mais velho. É o mais velho. E ele, com 5 anos, lá foi. Eu adorava aquilo. Era o Nikolov, o treinador, ele adorava aquilo. E então... eu começo a acompanhar, o bichinho estava sempre cá dentro, esteve sempre cá dentro.
E era preciso uma mãe para ajudar, era preciso a mãe para os levar. E eu, pronto, começo-me a meter lá, a infiltrar, não é? Aquilo começa a andar. Infiltrar não, a Paula era bem útil. Já era ali útil, não é? Alguém que te ajudasse aqui nos jogos, a levar os miúdos. Os pais confiavam, era uma mulher, não é? As mães confiavam, é uma mulher que vai, então está bem, não há problema, não é? E volto novamente ao handball para a formação. Pois, porque como responsável da formação. Em 96 está no Desportivo Francisco de Holanda como dirigente das camadas jovens. Sim, na formação. Digamos que é esta a sua primeira função, depois de ser a mãe que ajuda? Sim. Então começa logo ali com um cargo de elevada responsabilidade. Já respeitavam muito. Era uma responsabilidade mais colaborativa. Ok. Pronto, era mais um bocadinho isso. Ok. E pronto, levava o outro ia por arrasto porque não tinha onde o deixar, porque isto não era ser fácil, não é? Sim, mas aqui também já nos está a explicar como é que depois os seus dois filhos têm vão uma lá carreira parar. tão significativa. Vão lá parar. Aliás, eles para ti... jogadores, o mais velho está como árbitro, não é? Não. Não, desculpa. O mais velho joga no Marítimo. Exatamente. Na Madeira. E o mais novo joga aqui no Porto e é o capitão da seleção. Não, isso eu sei. O mais velho é que eu estava na dúvida sobre que curso é que ele ainda estava, se estava a atuar ou... Não, está. Em 2002, a Paula já coordena os escalões de formação? Sim, porque entretanto isto começa um processo, pronto. Eu estava a ter sucesso daquilo que estava a fazer, estive sempre rodeadas de pessoas excelentes, porque havia vários escalões, havia vários dirigentes, nós reuníamos, tentávamos sempre fazer o melhor para o clube. E então eu começo a coordenar a formação. Foi um êxito. Mas digo sempre isto, foi um êxito porque na altura tinha uma comissão administrativa no Desportivo Francisco de Holanda que me apoiava. Permitia, dava-me carta branca. Exatamente. Dava-me carta branca. Os sonhos e os objetivos, e não é? Tinha um rol de pessoas comigo que pensavam como eu e que queríamos todos o melhor. E então surgem aqueles êxitos todos, havia ali um empenho muito grande, de toda a gente, mesmo muito grande. Era a nossa segunda casa. Claro, é daí que vê o sucesso. E hoje, olhando para os seus filhos e pensando em tudo o que fez e nesse início tão livre, porque no fundo começa por estar ali para ajudar, não é? Sim. Se calhar nem nunca pensou, acabou por fazer por necessidade, não era um objetivo da sua vida, é olhar e ver o que há para fazer e cumprir. O que é que se sente hoje, olhando para os seus filhos, estando eles tão bem dentro do handball? Dois jogadores que em Portugal são tão reconhecidos. Sinto que foi um orgulho grande, que não foi tempo perdido. Eles perderam um bocadinho, talvez, a mãe. Eu lá não era a mãe, eu lá era a Paula ou a Dona Paula. Eles não me chamavam mãe. Mas que está a dizer que não era muito de miminhos e de afetos muito explícitos por isso? Porque eles eram igual aos outros. Igual aos outros. E muitas horas eles eram passados a ser tratados igual aos outros. E muitas horas igual aos outros. Às tantas abdicaram de alguma coisa porque a mãe estava ali. Não é? Às vezes até nem era por eles, era pelos outros. E foi assim uma passagem, sinto-me mesmo orgulho que não foi tempo perdido, que fiz o melhor por eles. Se dúvidas teve, quando vê como eles hoje estão tão bem dentro da modalidade, se calhar ajuda também a libertar um bocado desses sentimentos que parecem quase de culpa, não é? Sim. Nem é culpa, é estas questões, que é, será que foi bom? Porque ainda por cima, como educadora de infância, é normal que pense muito sobre essas questões, não é? Sim. E pensar, será que foi bom? Será que os esforcei ou que encaminhei, que não sei Não, bem foi suficiente? no caminho certo, Mas até porque eles andavam no handball e na natação, e eu chegava a uma altura e eu dizia assim, quem dera que não vais para a natação. Ou então, do meu mais novo, que eu tentei sempre, campo de férias, tentava sempre ocupá-los com tudo. E eu vou um verão, o Tatá e o Neno, eles consumiram o verão todo para o meu mais novo ir para o futebol. Eu era assim. Eu sempre lhes dei liberdade desde pequeninos, vocês fazem aquilo que querem. São vocês, não é eu retratar-me porque eu fui assim que quero que tu sejas. E eu só dizia, tu é que escolhes. Mas pensava, quem dera que não. É como na natação, o meu mais velho, ele estava a ter um percurso ótimo na natação. Quando chegava àquela fase, vai fazer um estágio às 6 da manhã, todos os dias, vem cá buscá-lo e levá-lo. Eu só dizia, quem dera que tu não gostes.
Quem dera que tu não gostes. Mas porquê? Pelo amor que tinha pelo handball, Paula? Não, porque era mais prático treinar ao fim do dia do que às 6 da manhã. Mas era mesmo. E Exato, o rigor... Não há muita resposta, é o mais simples. Era o mais simples, mas no fundo queria o mais simples. Não é? Claro, como eu queria entendo. que eles se sentissem bem, claro, se ele sentisse bem a jogar handball, só que eu achava, duas coisas não, vamos agora enveredar a uma determinada idade, não, vamos agora só para uma. E eles então iam para o handball e eu ficava toda contente, porque assim despejava lá os... Despejava, não era bem despejava. Deixava lá os dois. Os três cumpriam funções num sítio só. Ali era fácil, eles iam quando eu ia, vinham embora quando eu vinha. Pronto, e assim. Claro. E hoje continuo na mesma. Eu hoje faço isso, porque acho que isto, como me transmitiram a mim, eu transmiti aos meus filhos. E, infelizmente, eles não podem, porque não estão perto. O meu neto mais velho, eu todas as semanas levo 2 vezes por semana ao Chico, ao handball e à natação. E o neto também já está no handball? Claro. E a menina... Que pergunta, que dúvida. E a menina já está no Guimagime. Então... Claro que sim. Temos que ser nós a dar aquele... impulsionar. Impulsionar, e acho muito bem, e eles adoram. Claro, claro. E a Paula também se vai mantendo perto Sim, e vou estando por lá. das suas paixões. As pessoas dizem, ela está aqui, vai caçar. Não, eu estou aqui agora como avó. Uma coisa era estar aqui com mãe, estava a flor da pele, tinha outro espírito. Agora não. E havia mais por fazer, se calhar, porque era o início das coisas. Claro. E é bom falarmos disso, porque era isso que eu lhe ia perguntar. Entre 96 e 2002, momentos em que muito havia para fazer, dentro do Desportivo Francisco de Holanda, com certeza. Que conquistas acredita ter alcançado nesses períodos, enquanto tinha essa carta branca da direção que nos falava, não é? O que é que eu fiz? Porque pronto, o Desportivo Francisco de Holanda, desde que me lembro, de pequena, sempre foi um clube com dificuldades. Eu lembro-me de bilhetes para aquele papelhão. E nós tínhamos que ter uma estratégia para que, pelo menos, a formação tivesse frutos e desse frutos e conseguíssemos. Então, tornamos a formação autónoma do clube. Sim. Embora muita gente não entendesse isso, eu sempre tive carta branca, esqueci-me de dizer, o meu marido estava na definição administrativa, portanto tinha que haver carta branca, não é? Senão as coisas corriam mal em casa. Ao fim da conversa e vão surgir mais 5 familiares que afinal praticavam modalidade ou que passaram eu levo-os todos. Levo-os todos. Eu devia ter trazido uma caneta para ir apontando. Próximo entrevistado. Não, estou a brincar. Não, mas falava-me das grandes realizações, né? Pronto, e conseguimos entre 96 e 2002. Que aquilo fosse autónomo. E então, falávamos com os pais no início do ano, os pais ajudavam-nos monetariamente. Nós fomos pioneiros aqui nisso. Aqui em Portugal fomos pioneiros nisso, em que os pais davam uma pequena contribuição para pagar, para dar condições. Uma boa formação. Uma boa formação para termos os melhores treinadores, porque, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que os melhores devem estar na base. Depois deve haver continuidade, mas é na base que tem estado. E neste momento o Chico Handball, posso lhe dizer à boca cheia que tem o melhor treinador do mundo para os pequeninos, mas é verdade. Que bom, isso é bom. É verdade. Porque é um clube tão acarinhado pela cidade, a sério, vou-lhe dizer. E os convidados que passam por aqui, ainda que seja de outras modalidades, falam muito do Chico Handball. E tem o melhor treinador dos pequeninos. Porquê? Porque aquilo é uma família. Eles acabam por ser uma família. As pessoas passam lá tanto tempo juntas, a nível de atletas, que aquilo é uma família. Então, por onde vai um, andam todos. Eu vejo assim. É assim que eu os vejo e continuo a ver. Já não tanto, mas continuo-os a ver. Mesmo aqueles que já eram do meu tempo. Eu era um bocado isso. Então apostaram na formação. Apostámos na formação. Com o contributo dos pais. Com o contributo dos pais. E aquilo era, eu não sou das matemáticas, mas era tão bem gerido, nem sou de gestão, mas aquilo era tão bem gerido que nós, no final do ano, íamos sempre a um torneio internacional e os pais praticamente quase não pagavam nada, porque nós conseguíamos ter amealhado ao longo do ano algo que permitia que, durante 15 dias, os miúdos, por exemplo, fossem para a Espanha. Íamos a grandes torneios. Era um clube com dificuldades, sair do país. Só ir competir a outras cidades é preciso uma grande organização e um pouco de dinheiro. Imagino para outro país. É realmente nós conseguíamos isso. E esses miúdos, durante esses anos, acho que não esquecem os momentos bons que lá passaram, porque realmente foram experiências fantásticas mesmo. Pois é.
Tenho aqui apontado que o Francisco de Holanda foi criado em 42 por um grupo de alunos da Escola Industrial e Comercial Francisco de Holanda. Sim. Em 2009, a Paula está na origem do CD Chico Handball. Porquê? Porquê esta necessidade de criar um novo grupo? Posso chamar assim? Sim, sim. Porque havia muitas dívidas, era um clube que estava em falência total. Sempre teve dificuldades financeiras? Sempre teve, mas estava mesmo em falência total e pronto, eu e outras pessoas que me acompanharam na altura, com o apoio da Federação de Handball, que também nos impulsionou um bocado, que me picava, com o Dr. António Magalhães, que me sempre picou muito, com a Associação de Handball de Braga, disseram, é uma pena. E eu sentia isso e pensava assim, nós fizemos tanta coisa boa para isto agora, fechar? Verdade. Não é? Então, o que é que nós tivemos aqui a fazer? E surge então a ideia, ou a hipótese, não foi a ideia, foi a hipótese de criar um clube novo, com adquirindo os direitos desportivos, que significa? Do Desportivo Francisco de Holanda, ou seja... Todo o historial ficava do Desportivo Francisco de Holanda é espólio também do CD Chico Handball. Okay. Inclusive o pavilhão. E isto tudo foi possível e, como digo, com a conivência da Federação de Handball de Portugal, que me ajudou imenso, com o Dr. António Magalhães, que foi, na altura, excepcional. A gestão do Dr. António Magalhães é muito importante para o desenvolvimento do desporto na cidade. E ele tem um carinho por mim, mas eu tenho muito mais carinho por ele, porque ele ajudou-me muito, muito, muito. Ele disse-me, ok, tem o meu ok, mas quem vai para a frente é a doutora, como ele diz, ou ele diz assim, então, em termo muito grande. Na sua capacidade, porque confiava, porque via o trabalho que estava a ser ali realizado. Então eu e mais 6 pessoas, que eram pais, nós éramos pais. Decidiram não deixar morrer o Desportivo Francisco de Holanda. Não deixar morrer, e foi uma equipa excepcional que durante 3 anos trabalhou muito, mas lá está, numa coisa para funcionar direito, nós temos que nos entregar a 100%. Felizmente eu tinha e tenho que ser franca, um bom horário que me permitia, eu passava lá, sei lá, das 5 às 8. Foi uma fase que entregou ainda mais do seu tempo e da sua vida, não é? Que esta mudança... E isto acontece, eu penso que é em junho, 24 de junho, nós até escolhemos a data, 24 de junho, e eu não tive férias, porque tive que organizar uma casa, tive que organizar tudo, com a colaboração dos meus colegas. Se isto tem que dizer, fica dito, porque nós éramos uma equipa excepcional. Eu trabalhei imenso esse mês, eu trabalhei imenso esse ano, mas depois aquilo começou a encaminhar. Tem a sensação se o tema se tornou muito público em Guimarães, dessa passagem do nome, ou as pessoas não deram muita importância em Caixa? Não só público, como a nível nacional, que houve pessoas que diziam, isso devem que fechem, e depois eu era motivo de chacota, mas isto é verdade, eu era motivo de chacota todas as semanas num blog de handball, porque dor de cotovelo, pronto, as pessoas diziam, ela está lá por causa dos filhos, e eu sempre disse, um dia que os meus filhos saiam, um dia que os meus filhos saiam, que saíram, eu vou ficar aqui mais uns anos. Tomaram outras proporções, as carreiras dos seus filhos? Eu sempre disse, eu vou ficar aqui mais uns anos, até para calar muita gente, porque eu não estou aqui para causa dos meus filhos. Os meus filhos não precisam de mim para vingar no handball. Os seus filhos é que estão lá por sua causa. Se eu não tivesse tomado conta daquilo... Eles é que foram arrastados para lá pela mãe. Claro. Exatamente. Não, devem ter sido anos bastante duros, mas acho que as coisas, entretanto, normalizaram. Sim, normalizaram. Pronto, aquilo... a nível nacional. Aquilo, pronto, teve várias direções, a partir daí, neste momento tenho um presidente excepcional que está a dar o melhor por aquilo, acho que está tudo muito bem encaminhado. Financeiramente, possivelmente, continuam os mesmos problemas, mas isso é normal. Afastou-se sobretudo para descansar, posso dizer? Sim, para descansar, e lá está, porque quando os meus filhos saíram eu decidi continuar lá, porque também não era justo. Continuar lá, e depois, quando eles atingiram outro patamar, eu dizia, eu como mãe estou a ser rival dos meus filhos e não estou a vê-los jogar. Não pode ser. Eu quero vir aqui, na altura o meu filho mais novo foi para o Sporting
E lembro que nós levávamos assim, o Chico levou-me assim umas tantas de Sporting no intervalo. Oh mãe, vê lá se não vai muito. Começam a surgir competições europeias, eu também, são meus filhos, bolas, eu também gostava de ver o percurso deles e muitas vezes não ia porque tinha que acompanhar a equipa sénior do Chico. E então decidi parar um bocadinho, pronto, foi a primeira vez, que há bocado falou-me num constrangimento, fui maltratada por um árbitro e na altura disse ao presidente, que era o Dr. Alves Pinto, eu era a vice-presidente, eu a partir de hoje, acabou. No dia em que eu tinha a noção, no dia em que começou a ver com outros olhos, eu fosse maltratada, não me respeitassem. até porque já vinha de um processo muito pesado para si, para lidar pessoalmente, que é a mudança, não é, para o CD Chic Handball, do nome, não é? Sim, sim, mas já Portanto, dentro de Chic Handball, quando vejo um árbitro a maltratar-me, eu, não, acabou. Eu, a partir de hoje, acabou. Entretanto, ia haver direções, ainda estava lá o meu nome na hora. Eu disse, não, doutor Alves Pinto, para mim, acabou. Eu vou mudar de vida. Foi uma altura que mudei de vida. Pronto, infelizmente tive o desgosto que tive, mas foi uma mudança radical na minha vida e sou mera espectadora. Claro. Que vibra pelos filhos e pelos amigos dos filhos. Porque, no fundo, nós éramos todos uma família, mesmo pelos que jogam nos outros lados, eu vejo, pronto. O desporto une as pessoas, não é? Quando começam a faz amizades, feias, faz amizades. Dá vontade de desaparecer e mudar de cenário como mudou para a ginástica, não é? Sim. E pronto, o Luís lá viu assim, olha, ela está ali parada, uma boa ajuda, ainda por cima tem conhecimentos, agora vão lá cá aproveitá-la. E pronto, e no arranque... Pela sua larga experiência no desporto, no handball sobretudo, não é? Mais recentemente com a ginástica, o que se espera de um dirigente de uma federação? Qual é o real desafio para um dirigente de uma federação de desporto? De uma federação? De desporto. De handball, neste caso, não é? Ou mesmo da ginástica? Ou da ginástica, onde está. Assim, Eu falo de handball quando olho para si, não levo mal. Porque realmente fiz mais. Ainda por cima começámos a nossa conversa falando deste livro e de um bocadinho da história que íamos tentar complementar este livro com esta conversa e eu olho para si e penso no handball. Mas claro, e da ginástica também. Eu acho que qualquer presidente de uma federação deve apoiar sempre ao máximo os clubes e protegê-los. Acima de tudo, protegê-los, ouvi-los e fazer com que as coisas corram bem. Como é que se protege um clube? Dando-lhe às vezes assim um bocadinho de condições, ouvi-los, às vezes os dirigentes que estão lá não ouvem tanto as preocupações. Eu penso que é essencialmente isso. Sim, claro, eu percebo. Tem uma ligação muito grande a Guimarães e eu acho que com o Clube de Ginástica é também uma grande referência. Também, enquanto atleta, conseguiu alcançar várias glórias. Por isso pergunto, hoje que avaliação faz da sua cidade quando pensa em Guimarães e desporto? Que evoluiu bastante. Muito, mesmo muito. Nota-se a olhos vistos. Então, com os parques e vê-se muita gente a praticar desporto, muita gente a caminhar, muita gente naqueles aparelhos que há. Acho que... E noto também outra coisa. Esta mudança, não é? Que o desporto já passou para o cidadão, que não tenha que ser atleta federado ou inscrito em nenhum clube, sim. Ou uma academia. Sim, já se vê muita gente por iniciativa própria, mas também noto, mais a nível de cidade, que os pais têm essa preocupação também de pôr os filhos em algo. Algo que não seja o futebol, porque acho que Guimarães continua a ser muito futebol. E, por exemplo, voltando ao handball, nós sentíamos isso que a partir de novembro apareciam muito mais crianças, que era quando começava a chuva. E aparecia muita gente. E depois fugiam-nos outra vez na altura da primavera. Era perguntar se acabavam por conseguir mantê-los. Às vezes fugiam porque os pais pensam todos que vão ter um Ronaldo em casa. E então fogem muito para o futebol. Mas a variada oferta que hoje temos, acha que já é o suficiente para a cidade em si influenciar as pessoas a procurar o desporto? Acho que sim. E Guimarães não é só nisto, não é só no desporto. É uma cidade por modas.
É moda ir para o Guimarães, vai tudo para o Guimarães. É moda ir para o handball, vai tudo para o handball. É moda ir para o voleibol, vai tudo para o voleibol. Para o futebol não é moda. E nem sabemos explicar de onde é que surgem essas modas, pois não, é assim. Basta ir um amigo e dou-lhe o caso, o ano passado, uma pessoa que estava comigo a ver um treino dos pequenitos e diz-me assim, isto não tem nada a ver com futebol, isto é muito mais saudável. Eu não vejo aqui os pais a dizer, passa, marca golo, vai contra ele e não sei o quê. Eu fiquei contente por ouvir isto. Fiquei contente por ouvir isto de um jovem. Assim, realmente, o meu filho andava no futebol, mas aqui está muito melhor. Isto não tem nada a ver. Há modalidades que são mais completas, né? Até são desafios físicos maiores. Sim, mas ali é uma escola. Eu acho que é uma escola. Nestas equipas, ou nestas idades, é uma escola de vida. Claro. E os pais têm que pensar um bocadinho nisso e não refletirem aquilo, deixar o treinador fazer o trabalho deles. Por exemplo, no Guimarães, penso que neste momento está a funcionar uma vez por mês, é que os pais vão assistir aos treinos. Eu no início costumo aceitar um bocadinho isso, mas agora até compreendo, porque os treinadores de bancada às vezes prejudicam o trabalho que está a ser feito no terreno. E a Paula tem a experiência de educadora de infância, de mãe, de dirigente. Eu sempre que me levo o meu neto, temos um ritual. Ele dá-me 5, eu diverte-te. Ele vai para a piscina, eu diverte. Porque o importante é que ele se divirta. Claro. Que não vá para ali constrangido porque a minha avó vai-me trazer. Não, quando não quer ir, não vai. Mas... Se ele sentir bem, até terá a capacidade de levar, quem sabe, uma carreira, não é, adiante, porque tu também vem dos estados de emoção que temos Sim. nos sítios. Vou virar o foco um pouco para si, outra vez. Sim. Em 2005, a Paula recebe o Prémio Dirigente do Ano pelo Francisco de Holanda. Sim. Em 2006, o Prémio de Reconhecimento e Mérito pela Associação de Handball de Braga. Em 2016, é homenageada pelo Comitê Olímpico de Portugal. E neste livro, se pudesse ter a oportunidade de escrever um parágrafo, o que escrevia? Punha isso. O de dirigente do ano do Desportivo Francisco de Holanda, 2005. Não me surpreendeu, porque eu estava a fazer um trabalho e, se não fosse eu, acho que muito mais ninguém merecia, mas eu tenho que ser sincera, valha-me Deus. Estava a fazer ali um ótimo trabalho. Da Associação de Handball de Braga, eu penso que foi por, lá está, aquele trabalho todo que eu fiz na formação, que estava a ser um exemplo para outras associações e a exigência que eu impunha nas coisas. E quando foi do Comitê Olímpico, foi uma autêntica surpresa para mim. Sou sincera, foi uma autêntica surpresa porque, pronto, isto é um desabafo íntimo. Exato. Tenho mesmo pena que o meu marido não tenha assistido a esse momento, porque eu acho que se eu que me acompanhou em tantos desafios, acho que esse foi realmente... Não estava a contar. Não estava a contar com ele. Estava a contar. O lamento mesmo, de, por acaso, não ter tido nesse momento sim, quem importava que estivesse estivesse toda. Foi eu ir com o meu filho, mas mesmo aí foi um reconhecimento que eu não estava a contar. Eu sei o percurso que faço, mas lá está, eu não faço para ser reconhecida, mas quando sinto que sou reconhecida, bolas, acho bem, não é? E mesmo aí, na altura, ficou assim aqui um aperto, porque estavam lá mais mulheres a ser reconhecidas, com os presidentes das federações. Sim. E não estavam mais mulheres a ser reconhecidas? Estávamos bastantes. E quem me entregou o prémio foi uma funcionária da federação, que eu até gosto muito, e disse, bolas, quer dizer, eu sou aqui reconhecida pelo Comitê Olímpico, a federação fica a 100 metros e quem me vem entregar o prémio é uma empregada. Ok. Realmente? Ok, nem é ninguém da direção. Eu quando vejo as outras pessoas das direções, eu assim, mas eu quero lá saber isso. Lá trouxe a jarrinha toda contente, que eu tenho a minha casa e tenho muito orgulho, só peço à minha empregada, não me parta esta jarra. Pois não, porque olha para a jarra... Porque as peças, os objetos, o que têm, a importância que têm é essa, não é? Porque nós olhamos e de repente passa
à volta daquela peça uma série de imagens daquele momento, não é? Ou daqueles momentos que dizem respeito à entrega daquele prémio, não é? Portanto, eu percebo que os objetos não são nada fúteis, muitas vezes, não é? Cumprem funções muito íntimas. Então, essas 3 datas eram aquelas que colocaria neste livro, se tivesse a oportunidade? A Fundação do Chico Handball, que fui presidente do Chico Handball, era aí que punha. Claro que sim. É aí que não está, mas quando surge o Chico Handball, houve uma tolinha, mais 6 tolinhos, com o nome dos 7, que renasceram o Clube de Handball em Guimarães. Ela quando é que tem esse livro. Claro. Já que falamos aqui um pouco em memórias e significados, penso que gostava de fechar a nossa conversa com uma última pergunta. Ok. Guimarães, o que significa para si? Ai, Guimarães é... Tanta coisa aqui fez. Tanta Paula. coisa aqui, porque eu fui nascer a Braga porque a minha tia era médica e a minha mãe foi-me lá ter. Guimarães aqui é a minha vida, embora eu viva aqui, tenho a minha vida aqui, fiz muito a nível de desporto e acho que ainda estou um bocadinho, posso fazer um bocadinho mais pela cidade, tenho feito, acho que ainda posso e acho que ainda continuo a dar, mas é o que me dá a força de viver. E tenho orgulho de pensar pertencer. no desporto e em Guimarães, não é? Sim. Esta combinação. E ver a evolução força. que o desporto tem tido aqui em Guimarães é ótimo. Não é por acaso que eu vejo muito desporto. A capital europeia do desporto aqui em Guimarães, para mim, foi assim uma coisa magnífica. Imagino. Acompanhei de perto a cerimónia, acompanhei porque levei atletas muitos e tudo. Eventos surgiram, não foi muitos só a construção eventos, dos equipamentos, muitos eventos surgiram um pouco antes da nomeação surgir mesmo de Cidade Europeia do Desporto e deve ter sido um momento assim de vários momentos de muita vida, não é? Em Guimarães. E há aqui grandes eventos em Guimarães que acho que são dignos de ser vistos por muita gente e há muita gente que gosta de vir a Guimarães. Então, Guimarães, o que significa para si é muito, e muitas coisas que aqui fez. É muito, e se há pessoa que deve estar, um dia que veja isto, que vai adorar ouvir isto, brincar, é o meu filho Manuel, que diz que a melhor coisa que o cartão de cidadão tem é não ter a naturalidade. É? Paula, muito obrigada pela sua presença. Obrigada eu. Fica na memória do futuro do desporto de Guimarães. Obrigada eu. E era isso que nos importava. Obrigada. Adorei. I don't